O Realidade em Pauta de hoje aproveita os 65 anos do fim da Guerra das Coreias para discutir as novas relações entre o regime comunista do Norte e o governo do vizinho Sul, além do início das conversas com os Estados Unidos de Donald Trump. Entre as duas Coreias existe uma área especial, denominada de Zona Desmilitarizada. Com apenas 4 quilômetros de largura e 238 de comprimento, a faixa de segurança foi estabelecida em 1953 para proteger territorialmente o limite de trégua entre os dois países. Foi nesse local, no lado sul da fronteira, onde está a Casa da Paz, que a história da península teve escrito o começo de um novo capítulo. No mesmo local onde existe um museu com memórias da Península Unificada, dos anos de guerra e com o documento sobre o armistício assinado em 53, as Coreias reiniciam uma tentativa de paz. Kim Jong-un se tornou o primeiro líder norte-coreano a pisar no sul desde a Guerra das Coreias. O encontro entre Kim e Moon Jae-in, presidente do Sul, foi a terceira cúpula bilateral desde o cessar-fogo 65 anos atrás. O encontro foi marcado pela pompa e suntuosidade que um evento tão único e importante como esse parecia exigir. Kim Jong-un e Moon Jae-in deram as mãos em 27 de abril de 2018 com promessas de paz de ambos os lados. Questões complexas ainda precisam ser debatidas entre os dois governos, e as discussões têm sido levadas adiante. No encontro emblemático, os dois líderes prometeram encerrar 2018 com um efetivo tratado de paz assinado por ambos os lados. As primeiras ações conjuntas também já são esboçadas, como a realização de mais um encontro de famílias separadas pela guerra. O último encontro foi promovido em 2015. O tema é considerado urgente por organismos de direitos humanos, principalmente porque boa parte dos indivíduos impedidos de rever familiares já estão na faixa dos 80 anos ou mais. Após um 2017 de relações estremecidas pelas ameaças do norte, a Península Coreana vive um 2018 respirando ares calmantes com a fragrância da esperança de uma paz duradoura. O começo da mudança foi melhor percebido com os Jogos Olímpicos de Inverno, sediados na Coreia do Sul. Na ocasião, em fevereiro de 2018, o esporte conseguiu o feito de unir as delegações das duas Coreias, que competiam como uma só nação no evento mundial sediado pelo Sul. A cúpula histórica de abril foi um passo ainda mais fundamental para as expectativas quanto ao fim da postura beligerante do Norte. Mas foi apenas em junho que o caminho em direção à paz pareceu mais perto de uma conclusão. Depois de protagonizarem ameaças mútuas e colocarem o mundo em um estado de alerta para a possibilidade do início de uma guerra intercontinental, they will be met with fire and fury like the world has never seen. Estados Unidos e Coreia do Norte se tornaram, ao mesmo tempo, peças de um intrincado jogo diplomático capaz de oferecer esperanças de segurança mundial. Donald Trump e Kim Jong-un se encontraram em Singapura para uma cúpula ainda mais relevante no contexto internacional do que o próprio encontro dos líderes coreanos. Foi a primeira vez na história que um presidente americano se reuniu com um líder norte-coreano.
No encontro, os líderes assinaram um acordo com poucos detalhes de atuação para ambos os governos. Pelo tratado, ambos se comprometem a trabalhar pela desnuclearização completa da Península Coreana, o que o regime do Norte já começou a fazer, desmantelando áreas de atividades nucleares. Trump se obriga a dar garantias de segurança à Coreia do Norte ao longo desse processo e já anunciou o fim dos exercícios militares que Estados Unidos e Coreia do Sul fazem em conjunto. Apesar de superficial, com notável falta de prazos e termos claros para a consecução de objetivos, o acordo entre as duas nações alimenta na comunidade internacional as esperanças de arrefecimento na tensão que assombrava a Ásia. As assinaturas que marcam o papel, no entanto, passam a vislumbrar ainda mais ganhos. Donald Trump e Kim Jong-un deram ao mundo um acordo tão abrangente quanto vago e, ainda assim, protagonizaram o que é visto como um enorme sucesso para a diplomacia. As respostas que o acordo promete são esperadas por duas Coreias com anseios de reunificação e por um mundo na expectativa de mais garantias pela segurança global. Professor Marcos Túlio, tenho pelo menos duas perguntas aqui para a gente conseguir discutir nesse bloco. Primeira, por que o Kim Jong-un, num dia, estava ameaçando fazer chover bombas atômicas em Washington, no outro dia ele estava querendo apertar a mão de Donald Trump? Dois fatores que podemos levantar para responder isso. Uma, capacidade técnica. Ele viu que não tinha como, tá? Levar mísseis para Washington tinha que ter mais recurso, tinha que envolver mais tecnologia e, como eu disse, eles só tinham desenvolvidos até agora uma família de mísseis de médio alcance, que a probabilidade era de atingir a base naval dos Estados Unidos de Guam. Tá? Levar bombas atômicas aos Estados Unidos é um problema. Então, envolve capacidade técnica, envolve você burlar o sistema de detecção dos Estados Unidos da América, e também necessita de um engajamento da Marinha norte-coreana, porque o sistema antibalístico norte-americano ele está colocado em navios. Então, há a possibilidade dos navios norte-americanos de detectar um míssil e interceptar um míssil. E outra coisa, outro segundo fator é a situação força criada por Donald Trump, que ao contrário do Obama, ao contrário da posição do Obama, que era de sempre apaziguar os ânimos da Coreia do Norte, o Donald Trump volta a cartilha tradicional norte-americana. Essa cartilha tradicional, podemos dizer, a cartilha do Ronald Reagan, dá uma releitura em cima daquele duelo que Reagan tinha com a União Soviética e fala, vamos criar situações forças contra nossos inimigos. Então ele começa também a pressionar o governo norte-coreano. Pressionar como? Primeiro, auxiliar a capacidade técnica de seus aliados, fornecer sistema antibalístico para eles, coisa que Obama não fazia. Coreia do Sul e o Japão passam a ganharam um sistema antibalístico norte-americano, claro, não é igual ao israelense, não é de última geração igual ao israelense, mas é um sistema bom, então isso já pressiona o norte-coreano.
Então, eles viram que os Estados Unidos estão se enganjando, há um engajamento norte-americano em relação ao nosso governo. Então, não dá, não é mais o Obama, não é aquela posição apaziguadora, é um comportamento completamente diferente do Obama. É um comportamento de que eles vão nos acuar e será necessário cada vez mais recursos, mais tecnologia. E isso, para quem tem um PIB de 40 bilhões, novamente, é o PIB do tamanho do estado de Goiás, e ainda tem outra posição que é bastante interessante, que é a China, que não queria nenhum engajamento próximo à sua fronteira, que afinal, a Coreia do Norte é a única fronteira pacífica dela. Então, ele começou a demonstrar um apaziguamento. Então, quando essa pergunta foi, mais ou menos essa pergunta foi feita ao Trump recentemente para dizer qual foi o elemento principal para essa busca de negociação, e ele disse, o elemento fui eu. Está correto o Trump? Está correto. Corretíssimo. Foi uma mudança de governo norte-americano, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, a segunda pergunta para a gente encerrar a discussão aqui, Túlio. Uma reunificação entre as Coreias é mesmo possível? A Coreia do Sul estaria disposta à reunificação, tendo em vista principalmente o fator econômico? Não, a Coreia do Sul não é a Alemanha do Helmut Kohl. A Alemanha Ocidental, quando reunifica, quando tem aquele processo de reunificação com a Alemanha Oriental, era um problema político. Era um problema que todos os alemães queriam, desejavam, tá? Já a Coreia é complicado. A economia sul-coreana não é a economia alemã ocidental. Não há dinheiro para isso. Ou seja, ele iria precisar de aporte financeiro muito grande dos seus aliados internacionais. Ou seja, acabaria para os norte-americanos assinarem o cheque. Isso, o Trump já deu sinais claríssimos de que, olha, meu amigo, eu estou contigo na guerra. Agora, na conta é um pouco complicado. Eu também tenho problema dentro de casa, então não tenho dinheiro para propor uma reunificação. E nem a economia sul-coreana tem essa capacidade todinha, tendo em vista que a capacidade alemã ocidental da década de 90 foi assim, olha, eu faço a reunificação, crio um tributo, um tributo de solidariedade, todo mundo paga por um tempo essa reunificação. Os sul-coreanos não querem isso, tendo em vista também que agora que a Coreia do Sul se recupera da crise da Ásia, crise de 94, então não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para você, de repente, unificar com a Coreia do Norte com tantos nós que eles têm, tantos problemas que eles têm. Verdade. Não é um problema político também. Muito bem. Olha, infelizmente a gente tem que encerrar por aqui o Realidade em Pauta de hoje. Marcos Túlio, agradeço imensamente pela sua colaboração mais uma vez. Não, sem dúvida, é um prazer estar aqui debatendo esse assunto e espero mais assuntos como esse. E a gente espera ter você aqui mais uma vez, Marcos Túlio. Muito obrigado. Olha, o Realidade em Pauta de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até o próximo encontro.